Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia de forma antecipada. Para você que me segue no Facebook, YouTube, Instagram, blog, é só digitar no campo de busca da internet @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para nós aumentarmos nossa rede de amizade e também de espiritualização. Liturgia referente ao dia 27 de dezembro de 2023, quarta-feira. Memória de São João, apóstolo e evangelista. Nós temos no rito o Glória, o prefácio do Natal e o ofício da festa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Antífona da entrada. Este é João, que na ceia reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor. Feliz o apóstolo a quem foram revelados os mistérios celestes e que anunciou no mundo inteiro as palavras da vida. Coleta. Rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus, que nos revelastes pelo apóstolo São João os mistérios do vosso verbo, concedei-nos a graça de amar as maravilhas que por sua pregação nos fez conhecer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se, e nós vimos e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de resposta, o salmo responsorial é o 97. Versículos do 1º ao 2º, 5º ao 6º, 11 ao 12, refrão, versículo 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo com João, capítulo 20, versículos do 2º ao 8º. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A pedra tinha sido retirada. João 20, versículos do 2 ao 28. Com a morte de Jesus no Calvário, uma noite escura descera sobre todos. Não era aquele desfecho, apesar do tríplice aviso de Jesus, que os discípulos viviam esperando. Sepultado o mestre, rolada a pedra, Jesus parecia fora de seu alcance. Mas, no domingo de manhã, quando ainda estava escuro, Maria Madalena se antecipa a todos e vê que a pedra tinha sido retirada. O túmulo estava aberto, mas o evangelista não nos diz se ela olhou lá dentro. Diz apenas que ela saiu correndo e foi a Simão Pedro. Pedro e João iniciam uma corrida até o jardim onde o corpo de Jesus fora depositado. Vemos uma prova do atletismo em plena madrugada. Enquanto correm, pensamentos e emoções nublam ainda mais as suas almas, já ensombrecidas pelo drama do Calvário. Eles mesmos não conseguem imaginar o que espera por eles, não fazem ideia do que poderão ver. Quando Pedro e João chegam ao sepulcro, de fato a pedra fora rolada pelo anjo, conforme Mateus 28, versículo 2, e era possível acessar o interior da gruta. Como observa André Escrima, tinha sido removido o último obstáculo para a visão. O mestre não está ali, conforme se lê na inscrição atual da Basílica do Santo Sepulcro, non est hic. As bandagens que tinham envolvido o corpo de Jesus permaneciam ali no solo. São tiras de linho embebidas em 30 quilos de mirra líquida e aloés em pó, conforme Mateus 19, versículo 39. Piedosa oferenda de Nicodemos. Já no terceiro dia após o sepultamento, o envoltório consolidado mostra-se como um casulo, mas não há nada em seu interior. Sem desmanchar as bandagens que o envolviam, o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Em seu evangelho, o apóstolo João registra em apenas 2 palavras o impacto que o invadiu. Viu e creu. De fato, as bandagens e o sudário falavam por si. Se o corpo tivesse sido roubado, como espalharam os adversários de Cristo, conforme está em Mateus 28, versículo 13, não seria possível manter intactas as faixas de linho de embalsamento. É este casulo que aparece nos ícones orientais da ressurreição, testemunhando aquilo que a mente humana não chega a compreender. Ainda hoje, porém,
Permanece para muitos a pedra da incredulidade, impedindo que os olhos da alma cheguem à visão do ressuscitado. Aferrados à razão cega, não farão a experiência de João, ver e crer. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vistes aquele a quem ama a minha alma. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 3. Vamos agora aos santos do dia 27 de dezembro de 2023. O primeiro é São João Apóstolo e Evangelista. Segundo o site do Vaticano, o discípulo que Jesus amava era João. Assim, João se autodefine simplesmente em seu evangelho. Ele tinha razão em definir-se desta maneira, porque assumiu uma das funções mais importantes da história da salvação, além, naturalmente, de Maria, que Jesus lhe confiou pessoalmente quando estava agonizante na cruz. Eis o teu filho e eis a tua mãe. Desde então, João levou Maria consigo e cuidou dela como a pessoa mais querida. O elo de união entre os dois era precisamente a pureza e a vida virginal que ambos viveram. João era o mais novo entre os 12 e o que viveu mais. Era natural da Galiléia, de uma região às margens do lago de Tiberíades. Por isso, era de uma família de pescadores. Seu pai se chamava Zebedeu e sua mãe Salomé. Seu irmão Tiago, chamado maior, também foi apóstolo. Estava no meio dos poucos que acompanhavam Jesus nas ocasiões mais importantes. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, na sua transfiguração no Monte Tabor e na sua agonia no Getsemane. Durante a última ceia, João ocupou um lugar de honra à direita do Senhor, em cujo ombro encostou a cabeça como gesto de carinho. João foi o único que esteve aos pés da cruz, além de Maria, com a qual passou os 3 dias antes da ressurreição. Foi também o primeiro a chegar ao túmulo vazio após o anúncio de Maria Madalena, porém deixou Pedro entrar primeiro por respeito e por ser mais velho. Desde então, transferiu-se com Maria para Éfeso, onde começou a sua pregação do Evangelho na Ásia Menor, hoje Turquia. Parece que João sofreu pela perseguição de Domiciano e foi exilado para a ilha de Patmos. Depois, com a chegada de Nerva, retornou para Éfeso, onde terminou seus dias com mais de 100 anos por volta do ano 104. O evangelho escrito por São João é também denominado Evangelho Espiritual, ou Evangelho do Logos, graças à perfeição da sua linguagem teológica e à invenção do termo polissêmico Logos, para indicar Jesus, com diversos significados: palavra, diálogo, projeto, verbo. A palavra crer é citada 98 vezes no Evangelho de João. Maria aparece 2 vezes na narração, nas bodas de Caná e no Calvário. A narrativa das bodas de Caná é de particular importância. Naquela ocasião, deu-se o primeiro encontro de Jesus com João. No entanto, a vocação de João, que com André já era discípulo de João Batista, ocorreu provavelmente em Betânia, às margens do Rio Jordão. Ao ver Jesus chegar, Batista o saudou como Cordeiro de Deus. O evangelista João ficou tão impressionado com aquele encontro a ponto de recordar até a hora em que ocorreu, a 10ª hora, ou seja, às 16 horas. Doravante passou a seguir Jesus. Além do alto valor teológico, o Evangelho de João se diferenciou dos sinóticos pela ênfase à humanidade de Cristo, que emerge pelos detalhes como sentar-se cansado, derramar lágrimas por Lázaro ou sentir sede na cruz. João escreveu também 3 cartas e o Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. As Escrituras se concluem com este livro
e, conforme o significado do seu próprio nome, revelação, indica a mensagem concreta de esperança que traz consigo e coloca um ponto final no diálogo entre Deus e o homem. Desde então, coube à Igreja falar e interpretar a ação de Deus no âmbito da história até o seu retorno definitivo, no fim dos tempos. Nesse sentido, o Apocalipse é também uma profecia. Quanto às 3 cartas ou epístolas de São João, escritas provavelmente em Éfeso, são cartas sobre o amor e a fé, que visam defender algumas verdades espirituais fundamentais contra o ataque das doutrinas gnósticas. Santa do dia 27 de dezembro, Santa Fabíola, viúva romana, discípula de São Jerônimo, romana de família nobre dos Fabi, século IV, Fabíola casou-se 2 vezes. Permanecendo viúva, converteu-se ao cristianismo, vendeu seus bens para construir um asilo para doentes necessitados. Tornou-se discípula de São Jerônimo na Palestina. Ao voltar a Roma, viveu como eremita e ajudou os mais pobres. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso Pai das misericórdias, nosso Abba, do hebraico, papaizinho. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem estiver com Deus, que é Jesus, quem reconhecer esse gesto inigualável de Deus que se humanou para nos salvar, vai viver com ele para sempre. Quem não reconhecer a divindade de Cristo e esse gesto de amor por nós, o maior do universo, será banido da sua presença. É uma escolha pessoal. Quem não quer Deus, Deus não obrigará a ficar com ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna depois dessa passagem terrena. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com Santa Teresa, com São Paulo, com São Pedro, com São Mateus,